Você já deve ter ouvido alguém falar assim, né? O Lula é ladrão, Ronaldo, o maior ladrão do Brasil. Como é que você, tão inteligente, defende o Lula e o PT, Ronaldo? Fora PT, fora Lula. Já ouviram algum bolsonarista falar isso pra vocês, né? Será que é verdade, pessoal? Vamos tentar entender o que aconteceu no Brasil? Vamos lá. O Lula teve 2 mandatos como presidente da República. E os mandatos do Lula como presidente, ele trouxe os melhores índices econômicos da história do Brasil. O Brasil estava caminhando para se tornar uma daquelas nações em desenvolvimento, como por exemplo a China, Suécia, Suíça, etc. Desemprego baixo, inflação controlada, fez uma reserva de mais de 375 bilhões de dólares e isso começou a ameaçar os Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais iriam aceitar uma potência aqui no quintal deles na América do Sul. Isso que eu estou falando só do governo Lula, por enquanto. Todo mundo sabe que os americanos são imperialistas. E várias vezes eles tentaram prejudicar o Brasil durante o governo Lula, mas o Lula, ao contrário do Bolsonaro, o Lula não baixava a cabeça para o imperialismo americano. Tanto que quando foi descoberto o pré-sal aqui no Brasil, tem notícia, os Estados Unidos mandaram um porta-aviões militar deles aqui na nossa costa, ali no Rio de Janeiro, para tentar intimidar o Brasil. Sabiam disso? Quando o Lula quis fazer um submarino com propulsão nuclear, os americanos boicotaram. Eles falaram para a Alemanha, que era o país que ia nos fornecer tecnologia, para não ajudar o Brasil. Sabe o que o Lula fez? Ele reuniu alguns estudantes universitários, mandou procurar quem entende disso, falou, vamos desenvolver nossa própria tecnologia. Então o Lula tinha essa visão de Estado que incomodava os imperialistas americanos. Aí o que aconteceu? No mandato da Dilma, os americanos começaram a espionar o Brasil, espionar a própria presidente da República. Sabiam disso? Isso foi vazado pelo Wikileaks, através daquele jornalista que até hoje ele está meio foragido. Os Estados Unidos espionavam outros chefes de Estado, inclusive aqui o Brasil. E aqui o que aconteceu? No mandato da Dilma começou a acontecer algo inédito aqui no Brasil que não se havia antes, que era uma força jurídica para tentar prender políticos corruptos. Todo mundo sabe que o Brasil sempre teve políticos corruptos e isso acho que não vai mudar nunca. Mas aí de repente isso virou um foco de ação da justiça, que foi a chamada Operação Lava Jato, que começou lá com o Doleiro e Youssef. E essa operação, pela primeira vez, nós começamos a ver políticos realmente sendo presos. Foi uma coisa inédita que realmente parecia que o Brasil finalmente ia se livrar da corrupção. Só que o que as pessoas não sabem é o seguinte: primeiro, os americanos estavam envolvidos na Lava Jato. A CIA tinha até um escritório dentro da Lava Jato para poder ajudar a força-tarefa a poder pegar os corruptos. E segundo, muitas daquelas pessoas que foram presas eram até inocentes, eram chantageadas, eram ameaçadas, eram forçadas a fazerem delações premiadas, porque quando um prisioneiro faz uma delação premiada, ele pode ter um abatimento da sua pena ou até nem ser preso. Olha, se você caguetar os outros, você vai escapar da prisão. Então eles usavam a delação premiada como uma forma de escapar da prisão, só que a exigência era uma só: tem que falar do Lula. Quando o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro começaram com essa força-tarefa, todo mundo observou que o objetivo deles era pegar o Lula. Vocês querem ver uma pessoa que foi voluntária da força-tarefa da Lava Jato? O Ministério Público de Brasília me procurou para que eu fosse uma ativa participante da sociedade civil engajada em defender os interesses da Lava Jato. E aí, eles já sabiam do meu histórico de anticorrupção, já sabiam daquele meu movimento que estava começando, e eu disse sim, fui, e foi aí o meu primeiro contato com a Lava Jato, e junto com a Lava Jato as 10 medidas. Dos 3 milhões de assinaturas quase que teve, 700 mil foram direto do grupo que eu criei. A gente entregou os calhamaços, eu fiquei numa sala com as assinaturas, tenho foto, tudo registrado, tenho placa, ganhei placa na Procuradoria-Geral em Brasília e em São Paulo, foram 2 homenagens. Então, assim, eu fui realmente uma pessoa que batalhou bastante, vivenciou bastante a operação com uma esperança de fato de mudança. Mas o que me afastou da Lava Jato? Eu perguntava dos milhões que teriam na conta do Lula, né, porque falavam tanto, né, que o ladrão, então a conta dele, da falecida Dona Marisa, dos filhos, dos familiares, das pessoas mais próximas. Gente, eles reviraram o Lula e todo o entorno dele, foi a pessoa e o grupo mais revirado de vida, de conta, de transferência bancária e imóveis, patrimonial. E não tinha dinheiro.
tinha nada. Existiu uma força, um trabalho para que ele de fato fosse preso, seja naquele momento porque ele era uma ameaça eleitoral, se ele ficasse solto e pudesse se candidatar em 2018, e seja porque de fato precisava manter acesa e a opinião pública junto à Lava Jato para ela continuar com poder político. A Lava Jato foi para pegar o PT. Tanto que tem aquela famosa história do crucifixo, né? Eles fizeram um meme na internet de um crucifixo lá na porta do Palácio do Planalto e o presidente Itamar Franco. Aí depois mostraram a foto do Palácio do Planalto na época da Dilma, ou no final do mandato do Lula, o crucifixo não estava mais lá. Então eles estavam dando a entender que aquele crucifixo era de quando o Itamar era presidente e o Lula roubou. Movimentaram vários policiais, vários investigadores, várias pessoas para tentar descobrir de quem que era o bendito crucifixo. No final era do Lula mesmo. Ah, Ronaldo, mas era do Lula? Por que tem foto do Itamar ali com o crucifixo? Na época que o Itamar era presidente. Aquela foto não era da época que o Itamar era presidente. Era de uma época que o Lula era presidente e o Itamar foi visitar ele. Na verdade, esse crucifixo era de um padre italiano, aí um empresário brasileiro comprou, achou legal e deu de presente pro Lula. Simples, não tem crime nenhum. Mas mesmo assim, o Deltan Dallagnol movimentou toda essa força-tarefa para tentar descobrir se o Lula tinha roubado o crucifixo. Porque o objetivo deles era pegar o Lula. Porque o Lula, como estadista, e a política que o PT fazia, estava sendo uma ameaça aos interesses americanos, que são nossos concorrentes. Inclusive a questão do setor de construção civil, engenharia. Então a força-tarefa começou a bater de frente nessas empresas, justamente para quebrar elas. Odebrecht, Camargo Correia, OAS, etc. Tudo construtoras. Porque essas construtoras são rivais das americanas no mercado internacional, sabiam disso? Por exemplo, uma dessas construtoras chegou a construir uma vez até uma rodovia na Arábia Saudita. Só para vocês verem a força que tinham essas construtoras, elas eram grandes. Então o objetivo era quebrar essas construtoras e tirar o PT do poder para colocar alguém que servisse mais aos interesses americanos. Os primeiros escândalos que foram associando ao PT foram escândalos como, por exemplo, o Mensalão. O Mensalão é um esquema que envolve os deputados através de desvio de propina. Não tem nada a ver com o governo federal. Um dos criadores do Mensalão, um dos principais responsáveis, foi justamente o Valdemar da Costa Neto, que hoje é do PL, o partido do Bolsonaro. Ele chegou a ficar 7 anos preso, condenado por corrupção por causa do Mensalão. Sabiam disso? Quem caguetou o Mensalão foi o Roberto Jefferson. E olha o que o Roberto Jefferson disse. O Moro, ele destruiu completamente o Lula, que é hoje uma figura de um condenado aí a 20 ou 25 anos de reclusão, nesse processo do triplex, que não tem prova. Eu li o processo, eu não gosto do Lula. Então posso falar com autoridade de quem não gosta dele. Não tem prova. O Moro foi plantando na opinião pública o rancor ao Lula. Foi plantando. Quando ele deu a sentença, o Lula já estava condenado. Zé Dirceu, que eu vi dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Lembrando que o Roberto Jefferson também se tornou apoiador do mito. E tem o Valdemar também. Eu não sei se eu vou achar o vídeo do Valdemar, mas tem o vídeo dele, quando ele confessa que praticou corrupção, e ele fala a mesma coisa que o Roberto Jefferson. O Lula não tem nada a ver com isso. Mas tentaram associar um escândalo dos deputados com o Lula. Sabe quais eram os partidos mais envolvidos em corrupção na época do Mensalão? Era o PP, que inclusive era o partido do Bolsonaro, né, antes dele ir para o PL, e o outro, acho que não era o PL, acho que era o PB, era o PCB, alguma coisa assim, ou PTB. Era um desses partidos pequenos, ou PSB, não me lembro direito. E o PL também era um dos mais envolvidos em corrupção. E mesmo assim eles fizeram toda a opinião pública acreditar que o partido que tinha mais envolvido em corrupção era o PT. O PT não estava nem em primeiro, nem em segundo lugar, nem em terceiro lugar na lista de envolvidos, acusados de corrupção ou presos por corrupção. Mas fizeram a opinião pública acreditar que o PT é o partido mais corrupto da história do Brasil. Como até hoje eles repetem direto isso, Deltan Dallagnol, Moro, MBL. O PT é o partido mais corrupto do Brasil. Cadê os dados? Quantos petistas foram presos na Lava Jato? E outra, por que nenhum tucano foi preso? PSDB é um partido santo, não tem corrupção. O Moro deixou fora da Lava Jato o PSDB. Os tucanos ele não processou. O Moro, eu não sei porquê. Você veja, o PSDB é o Rodoanel de São Paulo. São os trens de superfície, metrô. O PSDB está atolado nisso. Dinheiro para eleição. O PSDB está atolado nisso.
envolvimento em escândalos na Petrobras. O PSDB está atolado nisso. Essa intimidade com as empreiteiras que suscitaram a Lava Jato, o Moro não investigou contra o PSDB, ele só centrou fogo no PT. Sendo que a gente tem gravação até do Aécio falando que queria matar alguém. Mas o PSDB ninguém foi preso. MDB, por que não prenderam alguns nomes do MDB que estão mais sujos que não sei o quê? Porque foi uma conspiração para colocar a pecha de ladrão no Lula, do PT. E deu certo. A outra acusação do Lula, além do Petrolão, o Petrolão foi um escândalo que teve um rombo de desvio de dinheiro na Petrobras. Associaram a quem? Ao Lula. Pergunto, o Lula foi presidente da Petrobras? Do que eu saiba, ele foi presidente do Brasil. E como presidente do Brasil, você tem sim a atribuição de indicar o presidente da Petrobras. Agora, se o presidente da Petrobras rouba, a culpa é sua? Imagina você está vendo esse vídeo, você contrata um motorista para sua casa. Esse aqui é meu motorista. Aí seu motorista vai ali e assalta um banco, a culpa é sua? É o mesmo que fizeram com o Lula. Pegaram todo aquele rombo da Petrobras e jogaram nas costas do Lula como se ele fosse o culpado. O Deltan Dallagnol chegou a fazer um PowerPoint mostrando isso. Ó, Petrobras, mensalão, não sei o que, tudo isso, com o Lula no centro. Tudo que acontecia, ele tentava associar o Lula, sendo que o Lula muitas vezes não tinha nada a ver com isso. BNDES, teve um roubo também no BNDES. Foi o Lula que indicou o presidente do BNDES. Mas a culpa é do Lula? Segundo o Deltan, sim. Ele fez no PowerPoint, toda é culpa do Lula. E foram colocando no Lula culpa de coisas que ele não tinha nada a ver. Como presidente, você vai indicar, sim, presidentes de estatais. O que não quer dizer que você é responsável pelo que eles façam. Mas o Deltan colocou tudo nas contas do Lula. Aí tem o famoso caso do sítio, né, que eu já mencionei aquela vez, né? Do sítio não, do triplex, perdão. O sítio, eu vou até mostrar um trechinho aqui para vocês verem, de um rapaz daqui a pouco, para vocês entenderem melhor o meu argumento. Vamos começar com o triplex. A dona Marisa pagava parcelas para adquirir um apartamento nesse prédio do Guarujá. Era um apartamento não sei o que B, uns 3 andares abaixo do triplex. Aí a construtora faliu, a empresa que era dona do prédio faliu, aí foi comprada por uma dessas construtoras. Eu não lembro se é a OAS ou a Debrecht, mas eu acho que é a OAS, tá? Comprou. Aí esses clientes que estavam pagando as parcelas, teve o contrato encerrado, porque o dono do prédio vendeu o prédio, ele faliu. Aí eles procuraram esses clientes, né, para saber se eles queriam continuar ou não. A dona Marisa falou, não, agora eu já perdi o interesse, eu não vou querer mais não, só quero meu dinheiro de volta aí depois, daquelas parcelas que ela pagou. Aí, foi oferecido ao Lula, falaram, Lula, já que a sua esposa não quer mais aquele apartamento, por que vocês dois não pegam um triplex? O triplex ali é ótimo, tem vista pro mar, legal. Ele foi lá conhecer, não gostou, até porque ele alegou que ele já era idoso, ele era dona Marisa, né, triplex tinha muita escada, né, 2 andares. Ele falou, não, isso aqui pra gente vai ser horrível, tem que estar subindo toda hora, descendo escada, a gente já tem idade. Ele não gostou e pronto. Agora, só por causa disso, o Deltan entendeu que o Lula ia usufruir aquele apartamento. Ele falou que a OAS ia fazer uma reforma naquele triplex e o Lula ia usufruir, em troca de ter contratado já o serviço da OAS para alguma obra federal. Só que tem vários problemas aí. Primeiro, por que a dona Marisa pagava a prestação? Para que você vai pagar a prestação de um apartamento que você já iria usufruir? Não faz sentido. Segundo, depois da quebra e da negativa do Lula de querer o triplex, o apartamento foi a leilão. Qualquer um poderia ter comprado ele. Como é que o Lula ia usufruir de um apartamento que foi a leilão? Isso até hoje nenhum bolsonarista me explica. O Moro ignorou completamente a defesa nesse ponto. O Zanin mostrou lá o documento, o apartamento foi a leilão, mas ele ignorou completamente. E terceiro ponto, mesmo se o Lula fosse morar no apartamento, coisa que ele nunca passou nem uma noite, eu acho que ele não chegou nem a passar pela tal reforma. Quanto que saiu dos cofres públicos, pessoal? Quanto que o Lula teve que devolver nessa Operação Lava Jato? 0. E mesmo assim essas pessoas acham que o Lula é o maior ladrão do mundo. Uma vez uma pessoa comentou no meu vídeo que o Lula roubou 1 trilhão. 1 trilhão é praticamente o PIB do Brasil. Então o Lula roubou o Brasil todo. Vocês viram como o poder da imagem, da mídia, você pode destruir uma pessoa? Já o sítio, pessoal, ele frequentava assim, que era de um amigo pessoal. Eu não sei exatamente qual é o grau de parentesco do dono do sítio com a dona Marisa. Mas o filho do dono do sítio, quando ele foi prestar um depoimento para a juíza, não aquela juíza Gabriela Hart, aquela nem julgou o Lula. Ela só copiou a sentença do Moro do triplex e condenou o Lula. Sendo que ela nem sequer teve o trabalho de trocar a palavra sítio por triplex. Ela colocou triplex, sendo que ela estava julgando o sítio. Aí o filho do dono do sítio, quando ele foi prestar o depoimento já para uma outra juíza, porque aquele caso foi anulado porque a juíza não julgou o Lula, olha pra vocês verem como é engraçado isso, ela não julgou o Lula, ela só copiou a sentença e pronto. Aí o Conselho Superior lá de Brasília anulou o julgamento dela, porque isso é gravíssimo.
Como é que você condena alguém sem julgar, pessoal? Só copiando a sentença do outro juiz. Vocês gostariam de ser preso com uma sentença por um juiz que não julgou? Isso é gravíssimo, pessoal. Aí o Conselho Nacional de Justiça levou para Brasília esse caso do sítio. Aí foi uma juíza de verdade, não essa daí que estava com conchavo com o Moro. Ela entrevistou, perdão, ela coletou o depoimento do filho do dono do sítio e ele chama a dona Marisa de tia, o tempo todo. Aí, o que aconteceu? Quando meu pai comunicou, a tia Marisa falou, ó, Marisa, estamos com um sítio, fique à disposição, vão ver, veja o que vocês acham. Ela foi ao sítio, quando eu comprei, depois que eu comprei, para ela ver o sítio. Quem acompanhou, você sabe? Olha, nesse dia, voltando um pouco, até para falar sobre a questão dessa obra. Eles ficavam muito em Brasília jogando. Meu pai, ela, inclusive o Bunlai, ficavam lá em Brasília. E meu pai falou, olha, a tia Marisa está indo para São Paulo, ela vai ver o sítio e ela vai dar uma olhada para ver se cabe os pertences dela. Então, pessoal, isso demonstra que tinha um laço de afinidade e carinho entre eles. Por isso que o Lula tinha acesso ao sítio, tinha pegalinho, tinha remédio personalizado, o que é perfeitamente normal. Por isso, se você tem um grau de parentesco ou afinidade muito grande com alguém, é comum essas coisas. Por exemplo, eu tenho amigos que têm casa na praia, vivem me chamando para ir lá. Se eu quiser passar, sei lá, uma semana na praia na casa de algum amigo meu, quer dizer que aquela casa é minha? Quer dizer que eu cometi algum crime? Ou a pergunta principal, qual é o crime de você frequentar um sítio de um amigo, se o amigo deixou? Onde é que está na lei que é proibido isso? Ah, Ronaldo, mas a construtora ia fazer uma reforma na cozinha lá do sítio. O dono do sítio e o filho mostraram todas as notas. Foi tudo pago por eles. Tá lá, cheque, contra-cheque, mostrou a fonte da renda dos pagamentos. Qual é o crime nisso? E mesmo assim a juíza Gabriela Hardt condenou o Lula sem sequer ler os processos ou a defesa. Ela só copiou a sentença do Moro e ainda colocou a palavra triplex no caso do sítio. Vem cá, você que está vendo esse vídeo, você acha normal isso? Vocês não percebem que é estranho isso, um juiz condenar alguém à prisão, julgando um caso, mas colocando a culpa de outro caso, uma juíza que nem sequer leu a sentença? Vocês acham normal isso, pessoal? Vocês acham justo? Só pelo triplex, o Lula ficou mais de ano preso. Lá ele perdeu a esposa dele, que faleceu de tanta raiva que ela passou. O netinho dele não pôde visitar ele na prisão e também faleceu logo em seguida. O juiz do STF não deixou o Lula ir no enterro do próprio neto, né? Tanto que ele pediu desculpa depois, acho que foi o Dias Toffoli. Não pôde ir no enterro do próprio neto. Enquanto o Lula estava lá preso, acusado de ser o maior ladrão do Brasil, o irmão dele faleceu de câncer, um câncer no cérebro. E sabe onde que o irmão dele faleceu? No SUS, hospital público. Porque não tinha dinheiro para pagar um tratamento melhor em um hospital particular. Esse é o maior ladrão do Brasil, pessoal. É subestimar demais a inteligência, vocês não acham? Eu vou te falar. Primeiro foi essa prisão injusta dele. Depois foi o ódio nas redes sociais. Eu lembro quando o neto dele morreu, que eu ouvia as pessoas falando, comemorando, celebrando, que um a menos na dinastia. E aí veio uma dinastia agora, a pior de todas, né, com só de homens adultos, 4, né, na política já, né, 3 na política já. Ah, Madinho, mas esses processos foram julgados nas outras instâncias. Não foram, eu já falei no vídeo anterior que isso é mentira. STF não julga réu, a não ser que o réu tenha foro privilegiado. Lula não tinha foro privilegiado. Então o STF nunca julgou o Lula. Tá? Quando aquele seu amiguinho bolsonarista vier com esse argumento, lembre ele. STF não julga réu, só julga processo. O STF só julga réu que tem foro privilegiado, que nem o Fernando Collor, que foi condenado agora pelo STF. O amiguinho do Bolsonaro. O STF só julga réu que tem foro privilegiado. O STF julga processo. Tá bom? E os outros processos do Lula, que essa Operação Lava Jato vasculhou toda a vida dele. É uma verdadeira força-tarefa. Não encontraram conta no exterior, não encontraram mansão comprada à vista, que nem o Bolsonaro, que tem um monte. Não encontraram carros de luxo, joia, nada. Não encontraram nada. Só tem narrativas mentirosas aí das pessoas. Como, por exemplo, falam que o Lula se apropriou dos bens que ele recebeu como presidente. É mentira. Ele devolveu todos e aqueles que foram extraviados, ele pagou 11 mil reais em 10 parcelas do próprio dinheiro. Tá? E os outros processos do Lula, ao todo, eu não sei se é 25 ou 26 processos, tá? Entre 25 ou 26 processos que o Lula tinha. Ele foi inocentado em todos os outros, porque foi julgado por outros juízes. Só quem condenou ele foi o Moro e a amiguinha do Moro que copiou a sentença do Moro. Vocês estão entendendo? Aí eu pergunto para você, se o Lula é o maior ladrão do Brasil, cadê a conta dele no exterior? Cadê o luxo dele? Cadê a Ferrari dele? Cadê esse dinheiro todo, pessoal?
O Lula declarou para o imposto de renda aproximadamente, se eu não estou enganado, 7 milhões de patrimônio só, que é o que ele construiu na vida inteira, passando por presidente, palestra, tal, não sei o quê. Cadê a fortuna toda que ele roubou o Brasil todo? Quanto que o Lula teve que devolver na Operação Lava Jato? Isso nenhum bolsonarista responde. Ah, Ronaldo, mas teve corrupção, várias pessoas devolveram dinheiro aos cofres públicos. Quanto que o Lula teve que devolver? Ah, Ronaldo, mas as pessoas delataram o Lula. Delataram, delações falsas para tentar ganhar suas liberdades, que nem o Palocci. A delação do Palocci foi comprovada que é uma delação falsa. Fora os outros que falaram que era obrigado a delatar o Lula para tentar validar a delação premiada, senão o Moro não aceitava. Um monte deles falaram isso. Ó, tem que falar do Lula. Tanto que o Marcelo Odebrecht escreveu um livro falando isso, provando que realmente eles queriam pegar era o Lula. Tinha que delatar o Lula, mesmo se ele fosse inocente. Esse é o maior ladrão do Brasil, pessoal, que as pessoas acreditam? E por fim, para finalizar esse vídeo, e a parcialidade do juiz, né, pessoal? A Vaza Jato, eu não preciso nem dizer, né, que ele combinava com o Deltan desde testemunhas, provas, horário de entrevista, o que a imprensa ia achar, como dar entrevista para Globo, tudo para tentar manchar a imagem do Lula. Isso eles faziam que é proibido. A função do juiz é julgar um processo. O juiz não pode ter contato com as partes, nem com a defesa e nem com a promotoria, tá? Porque senão o juiz se torna parcial. O juiz tem que ouvir as duas partes no processo. A promotoria acusa, a defesa defende, e o juiz vai decidir se o réu é culpado ou inocente. Então o juiz não pode ficar de conchavo nem ficar discutindo isso com o acusador. Isso não existe. Agora, vamos ver o seguinte, né? Que curioso, né? Depois que o Lula foi preso, sendo que o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, o Bolsonaro foi presidente. E o Bolsonaro, quando era candidato, ele já sinalizava que ia colocar o Moro como ministro, porque ele gostava do Moro. Ele falava, eu vou colocar o ministro técnico, o Sérgio Moro, eu vou convidar ele sim, se eu for presidente, tá ok? Então, o Moro já tinha essa intenção de entrar no governo, de ser um ministro, e depois, quem sabe, ser indicado para o STF. Isso é parcial para vocês, pessoal? Meio estranho, né? Aí, depois o Moro é traído pelo Bolsonaro, sai do governo acusando e provando que o Bolsonaro queria mudar sim a Polícia Federal. Ele mostrou um print de conversa do WhatsApp na Globo, onde ele falava assim, a Polícia Federal está na cola de 6 bolsonaristas. Aí o Bolsonaro fala, mais um motivo para troca. O Moro também denunciou aquela reunião que o Bolsonaro detesta, né, onde ele falou assim, eu não vou esperar fuder toda a minha família para fazer alguma coisa. Se não puder trocar o cara, troca o chefe dele. Se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro, pô. Ou seja, dando a entender que ele ia mudar o diretor da Polícia Federal para proteger a família dele. Tanto que o Bolsonaro trocou vários diretores e superintendentes da Polícia Federal. Tá? Aí o Moro saiu acusando, tanto que até hoje tem processo de investigação acerca disso. Depois o Moro queria ser candidato a presidente. O que o Moro fez? Começou a descer a linha no Bolsonaro. Bolsonaro não combateu a corrupção. Bolsonaro é corrupto. Bolsonaro não fez nada para prender a corrupção. Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. E depois quem é que o Moro estava apoiando para candidato, hein, pessoal? Logo em seguida, Bolsonaro. Esse é um juiz imparcial, pessoal? Sério? Depois o PL queria pedir a cassação da candidatura dele. O que o Moro falou? Isso é coisa do PT. É o PT que quer me derrubar. Esse é um juiz imparcial? O PL do Bolsonaro pede a cabeça dele, ele acusa o PT. Não, ele é um cara extremamente antipetista. Tudo isso que ele fez mostra que ele é parcial. Ele é um cara que fez de tudo para derrubar o PT e o Lula. Porque fazia parte do plano dele desde o começo. E o Deltan Dallagnol, hein? Foi cassado agora com o voto de 7 ministros. 3 deles foram indicados pelo Bolsonaro, incluindo o Cássio Nunes. O que o Dallagnol está falando? É o PT. É o PT que está me caçando por vingança. O que o PT tem a ver com isso? Nenhum daqueles ministros é petista ou foi indicado pelo Lula, ou tem o menor laço com o Lula. Mas o objetivo dele, desde a época da Lava Jato, era essa. Era demonizar o PT. Tanto que um jornalista perguntou pro Deltan, né, quem que demitiu o Moro? Foi o Lula ou o Bolsonaro? Aí ele ficou assim, porque ele sabe que o Lula não tem nada a ver com isso. Mas o objetivo dele, do Moro, sempre foi tentar derrubar o Lula para tentar chegar ao poder. E para finalizar esse vídeo, sabe como é que vocês sabem de tanto escândalo de corrupção na época da Lava Jato? E tudo isso que vocês sabem, até telefonema da Dilma com o Lula, que o Moro vazou, que é ilegal, tá? Mas o Moro vazou. Olha como o Moro é parcial, né? Ele vazou em pleno Jornal Nacional um grampo da Presidente da República com o Lula, só para tentar mudar a opinião pública. Mas sabe como é que vocês sabem de tudo isso? Porque na época do PT, a Polícia Federal podia trabalhar à vontade, como está voltando agora a trabalhar à vontade. O Lula não ficava trocando diretor, superintendente, não ficava trocando ministro, ele deixava a Polícia Federal trabalhar.
Tanto que ele mesmo foi preso e ele não pediu para Dilma trocar um diretor sequer, um ministro, um superintendente, nada. Foi preso, teve uma condução coercitiva e ilegal, tá? Para quem não sabe, aquilo ali era ilegal. O Lula nunca foi intimado a depor. Ele foi conduzido coercitivamente, sem a necessidade alguma, só para fazer aquele espetáculo de mídia. E isso tudo só aconteceu porque ele e a Dilma permitiram a Polícia Federal de trabalhar. E mesmo assim, hoje tem um bando de pessoas que acham que ele é o maior ladrão do Brasil. E para finalizar o vídeo, né, depois que aconteceu tudo isso, aí sim o STF, quando foi provocado, julgou o processo de novo, depois da Vaza Jato, outras variantes. O que o STF concluiu? Que a vara era incompetente, a vara de Curitiba, que o Moro e o Deltan fizeram uma malandragem para colocar o Lula no caso. Ele não podia ter sido julgado por aquela vara, tá? E segundo, o Moro foi decretado um juiz parcial pelo STF. Os ministros decidiram que ele é parcial. Tanto que quando ele foi chamado de corrupto, eu não lembro se foi o Gregório do Vivier que chamou ele de corrupto, ele processou o Gregório do Vivier e perdeu. Ele não conseguiu provar na justiça, em primeira instância, que ele não é um juiz corrupto. Esse é o cara que julgou o Lula e até hoje tem um bando de gente aí que caiu nessa patifaria e acha que o Lula é o maior ladrão do Brasil. Ainda vem me xingar no meu canal lá, analisando. Você defende bandido, você defende ladrão, você é tão inteligente e defende ladrão, Ronaldo. Não, inteligente é acreditar que o maior ladrão do Brasil mora num apartamento simples, tem um carrinho vagabundo popular, não tem conta no exterior. Isso é que é ser inteligente, né? Acreditar que o Lula é o maior ladrão do Brasil. Aí não dá, né, pessoal? Que o Moro foi um bom juiz, foi um juiz parcial, né? Tão bom que saiu atirando no governo Bolsonaro e agora tá lá babando os ovos do Bolsonaro, né? Que segundo ele mesmo era corrupto. Isso é ser inteligente, né? Acreditar no Deltan, que foi derrubado por ministros do Bolsonaro, mas acusa o Lula. Isso é ser inteligente, né? Não dá, né, pessoal? Vamos acordar para a realidade. O Lula foi vítima da maior conspiração jurídica da história do Brasil e agora ele voltou ao poder e pode ter certeza que eles vão continuar atacando ele muito, porque isso vai ferir o interesse dos americanos, da elite brasileira e de muita gente poderosa que não quer ele como presidente. Tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Dá um like aí, se ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.